Bom, bom dia a todos. Eu sou Antônio Uras, sou presidente da Associação de Ex-Alunos do INSEAD no Brasil. Vamos começar hoje aqui um evento, nosso clube de carreira. A líder do nosso clube de carreira, a Patrícia, está presa lá embaixo, chegando. Então, ela pediu para a gente ir começando aí em benefício aí do tempo aí de todo mundo. É uma honra estar aqui, junto com a Chief of Staff Association. E eu vou passar agora aí os próximos eventos que a gente vai fazer para vocês se programarem até o final do ano, tá bom? A gente vai ter no dia 1 de dezembro um estudo que vai ser do nosso clube de Family Office, do Rodolfo, para mostrar o SPIVA. Não sei se alguém já ouviu falar do SPIVA, é um estudo da S&P, e eles olham performance de fundos. E eles fazem um negócio muito interessante, que é olhar qual é o desempenho de cada fundo, né? E se tem fundos que de fato batem o mercado. A gente foi educado, né? Todo mundo que estudou economia, né? Que ninguém bate o mercado, mas esse estudo tem algumas coisas bem interessantes. E para o Rodolfo, que toca um family office, né? Inclusive da família dele, ele sempre fica se perguntando: puxa, é melhor a gente colocar num fundo passivo, né? Seguir índice, tá em algum ETF, tá em algum índice, né? Ou vale a pena mesmo apostar num gestor que ativamente gere? Então, isso vai ser dia 1 de dezembro, vai ser um webinar, né? O pessoal da S&P vai estar falando a partir de Nova York, às 6 da tarde. Depois também vamos fazer aí na primeira semana de dezembro, fazer a nossa reunião de final de ano. A gente ainda não fechou a data correta, fechou o local correto, mas logo a gente está anunciando aí para vocês. No dia 10 de dezembro, o nosso chapter de Curitiba vai estar fazendo um evento de mostrar a história dessa empresa, que é a ProDiet, né, que é uma empresa que é uma startup aí com muito sucesso, que acabou de ser vendida, né? Então, o founder que exitou aí nessa empresa, ele vai estar falando com a gente, vou fazer isso lá em Curitiba. 13 de dezembro, o nosso chapter do Rio de Janeiro faz a reunião de final de ano deles, né? Então, para quem estiver ali no Rio, as reuniões sempre tem um cenário, né? Isso aí não é IA, não. Isso daí é a foto aí do ano passado. E aí, antes de passar a palavra para a Carol, para ela apresentar os nossos convidados ilustres, os nossos Chief of Staffs ilustres, e falar um pouquinho da associação, da Chief of Staffs Association. A Patrícia pediu para lembrar vocês que a gente tem 2 links, 2 páginas de carreira. Tem uma página de carreira onde estão os recursos de carreira do INSEAD. Tem toda a parte de coaching, tem a parte de webinars, de experiência de alumni, né? E tem a nossa página local, né? Onde a gente explica tudo o que a gente pode fazer aí para apoiar vocês em busca de posições, negociação de salário, discussão de carreira. E aí, sem mais delongas, acho que a gente tem primeiro um vídeo aí da Chief of Staff Association para passar. Você pode colocar o vídeo? Is the global Sem som. peak professional body for chiefs of staff. Our members operate in leading corporations, not-for-profits, the government and the military. Our focus is to enhance the effectiveness and influence of chiefs of staff and to build recognition for the role. If you're looking for a community that helps you develop as a chief of staff, builds your network and understands your role, you found it at the Chief of Staff Association. Ótimo. Agora eu vou passar a palavra para a Carol se apresentar e apresentar os nossos painelistas de hoje. Obrigada, Uras. Bom dia. Meu nome é Carol, acho que eu já conversei com muitos de vocês, mas é importante, né, a gente estar aqui junto nesse evento. Eu e a Patrícia, a gente planejou esse evento por bastante tempo, então é uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Desde março, então é uma coisa bem recente, a The Chief of Staff Association está presente no Brasil e na América Latina. Eu sou a diretora regional dessa associação global, que está presente em 75 países e tem membros, né, que são Chief of Staffs em diversos setores,
Então, desde o governo, exército, empresas corporativas grandes, multinacionais e também startups e scale-ups. Então, não é uma função restrita a um determinado segmento, mas é uma função que está em voga, né, e que precisa ser talvez melhor compreendida. Esse é o feedback que eu recebo, né, de todo mundo, sendo Chief of Staff membro ou sendo, né, Chief of Staff aí, né, que está solto. E que a partir desse momento a gente oferece, né, a oportunidade de fazer parte dessa rede e de crescer e defender essa posição. Então, sem mais delongas, né, eu queria apresentar os nossos painelistas. Então, Pedro Dias está representando o Canastra Ventures. Ele foi Chief of Staff, mas eu vou deixar ele contar um pouquinho mais sobre a trajetória dele. O Eric também foi Chief of Staff e hoje está na Prudential. Também vou deixar ele contar a grande trajetória que ele fez. A gente tem o Vincent, que hoje também é Chief of Staff, está na CNP. E a gente teve uma troca, infelizmente a Raíssa teve um falecimento na família dela hoje de manhã, então meus pêsames e a vida, né, como ela é. E aquelas coisas também da vida, a Thaís Kaufmann é da AstraZeneca, ela é membro da CSA, e aí ela, né, vai nos ajudar. Então, bem-vinda, Thaís. E para fechar esse painel, a gente tem o Gustavo Pacheco, Chief of Staff da Google Cloud Latam, que vai moderar, né, e fazer essa conversa fluir. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Gustavo. A ideia é a gente ter o painel e depois a gente abrir para perguntas. Então, vão aí pensando, né, no que mais vocês gostariam de saber desse time. Muito obrigada também à associação, à INSEAD. Né, eu sou ex-aluna da INSEAD e é um prazer também estar aqui. Obrigado, Carol. Me escutam bem? Bom dia. Que honra estar aqui no meio dessa turma. Como a Carol falou, eu sou o Gustavo Pacheco, todo mundo me conhece por Pacheco. Estou Chief of Staff do Google Cloud, que no caso está aqui a 50 metros, na torre do lado, há 6 anos já. E naturalmente a minha cadeira muda todos os dias, e então não consigo enjoar. Acho que por mim fico mais um bom tempo. Vai ter um para cada um? Obrigado pelo convite para moderar esse Career Talks aqui, super animado, uma galera de alto nível em volta de mim, então vou aprender um monte com vocês também, estou bem feliz. A gente tem de vários segmentos, se vocês prestaram atenção nas empresas, tem aqui conhecimento de startup, de indústria, está bem amplo e eu acho que vai trazer uma riqueza importante para o painel. Vamos começar com uma apresentaçãozinha rápida de cada um. E se vocês puderem na apresentação também já comentar como é que chegaram no papel de Chief of Staff, eu acho que vai fazer uma abertura importante para o painel. Vamos começar com você? Vamos. Pode ser? Bom dia, gente. Thaís Kaufmann, sou Chief of Staff da AstraZeneca Latinoamérica. Tenho 20 anos de carreira em consultoria, em indústria, em empresa de internet, já fiz um pouquinho de tudo. E há 5 anos estou na AstraZeneca, 3 anos como Chief of Staff. Eu diria que eu caí de paraquedas. Assim como eu caí de paraquedas nesse evento aqui, substituindo, eu caí de paraquedas como Chief of Staff. Eu nem conhecia a expressão, o nome, né? Na verdade, quando me falaram, eu falei House of Cards? Era algo assim, que era o que eu conhecia de Chief of Staff. Mas aí entendi que a empresa estava buscando alguém que pudesse ajudar na governança, que tivesse um certo pulso, porque a gente precisa
organizar e liderar por influência. Eu acho que essa é a palavra do Chief of Staff, porque a gente não tem a autoridade oficial, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que tudo seja feito como se tivesse. Então, me chamaram para fazer essa posição no Brasil. Então, eu fiquei assessora na liderança do Brasil por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, o presidente do Brasil foi promovido para VP da Latam, e eu acabei indo junto com ele. Fiquei com ele até agora, agosto, e agora ele foi para uma posição global. Então, eu tenho agora uma experiência diferente que eu não tinha tido, que é a transição. Porque Chief of Staff acaba sendo uma cadeira muito próxima, muito de confiança. Então, eu estou vivendo um momento diferente agora, que é reconstruir essa confiança com uma pessoa diferente. E tem sido uma experiência bem bacana, e são perfis completamente diferentes. Então, é bem interessante o que eu estou podendo viver. Sensacional. Confiança, já anotei aqui. Acho que a gente ouviu bastante. Vamos com você? Bem, bom dia, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eric Kluft, todo mundo me chama de Kluft, então fiquem à vontade. Eu comecei minha carreira em consultoria, em seguida fui para o mercado financeiro e nos últimos 9 anos eu estou na Prudential, que é uma seguradora americana, independente e focada somente em vida, produtos de vida. Eu fiquei 5 anos como Chief of Staff do CEO, foi um período para mim de muito aprendizado, principalmente de como agir nos bastidores, como você falou, que né, a gente tem que aprender a influenciar, é o meu House of Cards, e grande parte das decisões, de tudo que ocorre na empresa, grande parte é nos bastidores, no dia a dia, na conversa com os outros executivos. Eu acho que naturalmente eu acumulei outras funções, eu também era o diretor responsável por estratégia, M&A e Venture Capital, e eu acabei fazendo uma transição também que eu acho que foi bem natural. Hoje eu sou o diretor responsável pela área de negócios e acumulei na parte de Venture Capital. E tudo que eu aprendi nesse período de Chief of Staff me ajudou muito nessa parte de negócio hoje. Né? A gente já sabe, você aprende os caminhos com quem falar, então facilita muito o dia a dia fazer as coisas acontecerem. Muito bom, que interessante que eu também comecei a área de Venture Capital, lá do meu lado. A gente não pegou essa, não pescou no cafezinho. Depois falamos mais. Vamos com você? Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Pedro Dias, mineiro, vocês vão perceber pelo sotaque, vai ser fácil, mas depois do meu mestrado em Estatística Aplicada, lá na UFMG, eu fui seguir carreira em tecnologia. Queria trabalhar com startup, fui trabalhar numa das primeiras startups de Deep Learning do Brasil, investida pela Ambev e outros fundos de Venture Capital, e foi lá que eu conheci Venture Capital. Achei essa história de VC muito legal e fui migrando minha carreira para Venture Capital e fui trabalhar pós essa experiência nessa startup. Fui trabalhar com o BizDev para o Next 47, que é o fundo single LP da alemã Siemens. E depois da Siemens, como ainda não era um trabalho de investimento, era um trabalho de BizDev, eu fui trabalhar realmente para uma gestora de Venture Capital chamada Domo, fundada pelo um dos cofundadores do Buscapé. A Domo investiu em empresas como Hotmart, Gympass. Foi super legal a experiência lá na Domo, e eu já estava fazendo uma nova transição de carreira para empreendedorismo. Eu queria abrir meu próprio fundo de Venture Capital, especialista em inteligência artificial, que vinha do meu background, estava casando muito com o momento da onda tecnológica. E nesse meio tempo, um grande amigo meu, um ex-consultor também de MBB, inclusive um alumni do INSEAD, ele tinha sido contratado por um fundo sueco que tinha investido numa health tech aqui no Brasil. Ele tinha sido contratado para ser o CEO dessa startup, e ele precisava de um braço direito para ajudar ele, principalmente com RI, reestruturar a empresa para uma nova rodada de investimento e construir um novo produto de inteligência artificial que provavelmente seria o carro-chefe da empresa.
E ele me fez o convite para esse braço direito dele, e aí ficou a dúvida, né? Qual que vai ser essa posição, né? E aí um dia ele me ligou e falou, cara, a gente encontrou aqui uma posição para você vai ser Chief of Staff. Eu falei, tá, mas o que é isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar na posição. Pensou E, no House of Cards também, não? cara, eu pensei, te juro que eu pensei. E pelo staff, por um momento eu pensei, cara, alguma coisa é RH, né? Eu vou ter que. Não tem nada a ver comigo, eu sou de tecnologia, venture capital. E aí ele me explicou, fazia muito sentido. E era um projeto também que tinha começo, meio e fim, porque da Dom eu já estava estruturando, criar o meu próprio fundo. E aí fez muito sentido ir trabalhar na Vibe Saúde, que era essa health tech, para um projeto de curto prazo, era um projeto de 1 ano. E depois da Vibe, dessa startup, eu fui criar meu próprio fundo, que é a Canastra Ventures, que é um fundo de venture capital especialista em inteligência artificial aqui no Brasil. Muito bom. Mais uma expressãozinha para o nosso povo aqui, né? Influência, confiança, braço direito. Vincent. Bom dia a todos, sou Vincent, todo mundo me chama de Vicente, um pouco mais simples. Sou francês, mas cada dia é um pouco mais brasileiro. Estou aqui há 5 anos, casado com uma brasileira. A gente está esperando nosso filho aqui, franco-brasileiro. Frequento bastante o Parque Ibirapuera, então cada dia me sinto mais paulista. Então sou Chief of Staff na CNP Assurance, que é uma empresa francesa de seguros. Já é minha segunda posição como Chief of Staff. A primeira foi numa empresa francesa também, no ramo industrial, no Brasil, em 2018. Caí um pouco também de paraquedas nessa função. O CEO da empresa era francês, tinha acabado de chegar no Brasil. Buscava uma pessoa na França também para acompanhar ele. A empresa estava num momento de reestruturação, passando por um momento um pouco complicados, então ele queria alguém realmente para ser o braço direito, apoiar ele nessas mudanças. Eu vim nessa função, no novo país, nova função, sem saber muito bem o que ia ser, mas eu gostei bastante. Concordo também que não tem um dia como o outro, sempre se movimentando, conforme também a empresa se muda, os desafios mudam, você também tem que se reinventar no dia a dia. Gostei bastante. Depois desses 4 anos aqui no Brasil, eu voltei na França a fazer meu MBA na INSEAD. Eu queria transicionar um pouco de carreira, ir num novo setor. Então, fiz meu MBA. Quando eu voltei no Brasil, eu vi essa oportunidade de fazer de novo numa empresa francesa, mas de seguros. Me interessei bastante. Então, agora estou aqui há 1 ano, nessa nova função que nova função, tipo, função igual que eu tinha feito, mas não tem nada a ver com o que eu fiz antes. Então, muito interessante, muito dinâmico. Vamos querer saber mais disso, então. Eu não me apresentei, né? Acabei Então, super rápido. Falei só para você antes. Trabalhei com diversos temas, mas os 2 capítulos mais relevantes foi quase 10 anos de Whirlpool, indústria. Trabalhei em todas as áreas. E sem saber o que era um browser, um cookie, e não é uma piada, sem saber absolutamente nada de digital, eu caí no Google 12 anos e meio atrás. E aí comecei trabalhando com o Fábio Coelho, que alguns talvez conheçam, já mais na área de advertising, cuidando do segmento de varejo. E aí ouvi falar de cloud, AI, ML e tudo isso que o nosso amigo entende muito aqui. Falei, nossa, esse é o futuro. E quero ir trabalhar, mas você não tem o conhecimento que o amigo aqui tem. Então tem uma função mais de negócio, putz, vamos ver se aparece. E 2, 3 meses depois que eu levantei a mão com essa vontade, apareceu essa cadeira, e eu sim pensei no House of Cards, liguei para uma colega Chief of Staff nos Estados Unidos, ela me descreveu assim, não sei se vocês vão concordar, você vai fazer um MBA remunerado. Então, aí depois, pelos meus colegas aqui, tem gente que foi assumir startup, teve gente que foi virar diretor de negócios de empresas grandes, tudo o que aconteceu com vocês aqui. Teve gente que abriu também fundo. Então, depois você vai escolher, mas você vai abrir todo um leque de conhecimento. Eu, poxa, fiquei super seduzido e aceitei. Então, esse foi um pouco como eu caí nessa cadeira.
Vamos lá, a gente vai abrir um primeiro bloco agora do papel do Chief of Staff. A gente tem um segundo bloco de carreira e evolução e um terceiro confrontando um pouco os ambientes diferentes de startup mais corporativo. Acho que a gente consegue fazer os 3 blocos, a gente está um pouco atrasado, a Carol já está falando que a gente não vai. Então, a gente vai improvisar. Aqui eu conto com a temperatura de vocês para entender quanto que a gente avança. Já que você ficou por último, eu vou começar com você agora. Vicente. Brincadeira. Como que você define, esse é um dos, acho que os maiores temas, né, que aparece nas pautas, com certeza, de vocês, quando estão trocando ideia com o mercado. Como define prioridade e protege o foco do CEO e da organização como um todo? Primeiro, esse é um tema super relevante para você também, e como você o faz? Sim, essa questão de prioridade, manter o foco do CEO da organização é super relevante, super importante. Acho que realmente uma coisa que o Chief of Staff tem que saber fazer. O bom da posição do Chief of Staff é que muitas vezes você enxerga tudo, e às vezes até mais que o CEO mesmo. Você tem o norte, o caminho, você sabe quais são as diretivas, as prioridades, e também você conhece a realidade da empresa, os projetos. Então você, com essa visão muito geral, você consegue realmente priorizar, deixar chegar no CEO unicamente o que está pronto, o que está para ele, o que é para ele decidir, ter uma capacidade de decisão, de influência. E nessa questão de priorização também, de se acabar sendo filtrando, eliminando muito tempo do CEO, não somente tempo de minutos, de horas, mas também tempo de qualidade de reflexão para ele, de poder pensar, de poder fazer outra coisa, relacionamento com parceiro, com pessoas, não sei, do governo. Então, isso libera ele muito para poder focar no que realmente é o papel dele, e você acaba fazendo, ajudar, eu diria, a casa rodar, a andar, sem que ele tenha que se mexer muito nisso. Então, você chegando nessas prioridades, priorizando, sabendo qual que é o caminho da empresa, qual que é o realmente importante, e liberando o tempo dele, ajuda muito a manter o foco. E na minha visão, isso é uma grande parte do meu trabalho, no meu dia a dia, saber realmente filtrar e deixar chegar unicamente o que está pronto para a mesa do CEO. Eu diria isso. Vai ter trabalho já. Difícil para Chuchu fazer isso. Se eu puder só complementar Venha. um ponto, porque eu acho que tem essa questão da gente liberar o tempo deles, mas também tem uma questão de que tem coisas que não vão chegar neles e que são importantes para garantir que o que eles estão definindo como prioridade realmente aconteça. Então, eu acho que tem uma questão também da relação de confiança, que você já sabe um pouco de como ele espera que as coisas sejam feitas, mesmo que isso não tenha sido dito diretamente, você entende já um pouco a dinâmica e consegue fazer essa interface com os times mais diretamente. E coisas que às vezes não chegariam diretamente para o CEO, para o AVP, chegam para você, porque a pessoa fala, posso te falar de verdade como está acontecendo? É isso, isso, isso. E aí você consegue realmente entender aonde estão os pontos nefrálgicos para garantir que aquela prioridade realmente seja atendida. E aí, só complementando um pouco, Gustavo, um ponto que a gente posicionou no café. A gente transita desde os executivos até os analistas. E uma coisa que a gente comentou foi: a rádio peão é a coisa mais eficiente da empresa. Seja para a gente disseminar uma informação, seja para a gente capturar efetivamente o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente não sabe por que certo projeto não está andando. Tem N motivos, mas quando a gente desce lá, a gente fala, puta, agora eu descobri o que está acontecendo. E a gente consegue agir melhor e trazer uma informação mais completa para dentro. Meio que você falou, vocês dois. Termômetro, né? E esse vai e vem de captura e disseminação. Eu vivo certamente muito isso. Você quer comentar? Acho que eu posso trazer uma outra perspectiva, né, em termos de startup. Acho que a dinâmica de startup com uma corporate ela é muito diferente em termos de velocidade, né? Então, um founder, um CEO de uma startup, ele tem que estar 100% focado na execução ali do projeto dele. E como eu vinha de venture capital antes de eu trabalhar na Vibe, né, onde eu fui Chief of Staff, uma coisa que eu fazia quando eu estava em Venture Capital era blindar
os founders da startup de qualquer tipo de ruído, desde um investidor que queria acessar ele, um parceiro que queria acessar aquele founder, aquela startup do portfólio, entre várias outras questões. Então, como Chief of Staff de um CEO de uma startup em hipercrescimento, um dos meus grandes papéis era blindar o CEO de qualquer tipo de ruído, internos e externos. Então, eu tentava fazer o máximo possível para não chegar a ruído, para não tirar o foco do founder, da operação, da execução do projeto. Então, e era muito interessante, assim. Então, desde resolver problemas internos a fazer trabalho de PR, era muito dinâmico, mas tudo com foco muito grande de não tirar o founder do objetivo, que era ele estar 100% on board, executando aquele BP que foi determinado numa rodada de investimento passada. Muito bom. Eu vou sair do roteiro aqui, Carol. Me perdoe, mas a bolinha está quicando muito. Vocês todos falaram disso agora, cada um usando um set de palavras diferentes, mas está antecipando, está blindando. Quais são esses skills? Eu vou começar com você. Como é que até talvez melhor separar? Primeiro, como é que se opera em todas as camadas, construindo confiança? E em segundo, vou primeiro mandar essa para você, e depois eu vou mandar para vocês dois aqui. Para vocês dois essa primeira, para vocês dois a segunda parte, que é como ter a certeza de que você está blindando o correto. E aí qual é o tipo de pacto e relacionamento e construção para ter ser uníssono, você e o seu principal. Como é que constrói essa confiança de todos os lados? Eu acho que essa relação de confiança ela já começa na construção do porquê eu fui convidada para ser Chief of Staff. Eu já me relacionava muito dentro da companhia, então eu participo de grupos de diversidade, tem alguma evento de RH, eu estou junto, vai ter que falar de alguma coisa, sou eu falando, não é à toa que eu estou aqui, porque realmente eu me engajo muito nas questões da companhia. Então eu já era muito conhecida dentro da AstraZeneca. E tinha algumas interações, eu trabalhava antes com BD, alianças, com Business Development, então eu já tinha muito acesso com a diretoria. Então, eu meio que já tinha esse acesso a eles, conseguia me relacionar através desses outros grupos com o restante do time, então acho que esse foi meio o ponto de partida. Mas acho que a grande questão é que eu tive um buy-in muito grande do líder que eu atendia. Então, eu falei para ele, olha, para eu fazer esse papel de fato, como ele tem que ser feito, eu não vou ter autoridade, mas eu preciso que você me dê empoderamento. E foi isso que a gente construiu. Então, a gente ia em reunião, eu estava em todas as reuniões com ele, a gente ia na reunião, ele dava um direcional, a Thaís vai cuidar disso para mim. Ele tratava um tema, isso daqui precisa ser uma prioridade, tratem com a Thaís como que isso vai ser resolvido. Então, ele foi me colocando à frente das questões que eram importantes e me dando um pouco mais de visibilidade. Ao mesmo tempo, eu fui construindo com o time, usando o nome dele, com certeza. Então, eu falava, ele vai precisar disso aqui. Então, vamos construir aqui junto primeiro, porque vai fazer sentido. E eu acho que um dos grandes diferenciais para a gente ter conseguido construir essa cadeira, e hoje, por exemplo, só tinha a cadeira do Brasil, eu fui para a Latam, hoje a gente tem em todos os clusters da América Latina, a gente tem na Internacional, a gente tem na Global, então é uma cadeira que está sendo difundida dentro da AstraZeneca. E em várias trocas nos círculos de conversa que a gente tem na CSA e tudo mais, a gente discute muito isso. Como a gente consegue fazer com que o que é prioridade para a gente, que na teoria é a prioridade da companhia, também seja prioridade para quem a gente está pedindo. Porque no final do dia, você está ali pedindo informação, você é uma área regional e eu tenho meu dia a dia, eu tenho minha execução, eu tenho minhas metas individuais aqui para resolver. E
Eu acho que o grande diferencial é a gente conseguir entender, fazer uma leitura muito clara das pessoas e entender como eu faço isso aqui ser prioridade para ele também. Como eu faço ele entender que isso que eu estou pedindo não é importante só para mim. Isso vai reverberar para ele também. E aí é onde a gente consegue fazer a diferença. Eu acho que é nessa construção, é quando você vai interagir, você não só pedir, você não só trazer o que é importante para você, mas também como aquilo vai ser importante para a construção dessa pessoa também. E isso vem da visão holística que a gente acaba tendo como Chief of Staff, né, de leitura das pessoas. Muito bom. O que você tem para complementar? Vou só complementar, porque você tocou nos pontos principais. O primeiro que você falou da gente saber transitar pela empresa, eu acho que é um traço meio que comum em todos os Chief of Staff. A gente consegue transitar lá do primeiro nível até o analista, o estagiário, até a tia do café da Copa. Eu acho que isso é super importante e o que facilita o nosso trabalho. O outro ponto que você comentou que eu acho importante é saber ler o ambiente, o que está acontecendo naquele momento, se é o momento da gente avançar ou recuar. Recuar, às vezes, é bem difícil para a gente em alguns momentos. Eu acho que no começo, o recuar a gente não quer muito, que a gente quer atingir aquele objetivo, mas o recuar é super importante no dia a dia. E saber ler a postura das pessoas e efetivamente o que elas querem. Muitas pessoas, tem pessoas que são expansivas, tem pessoas que são mais reservadas, às vezes não quer tomar uma decisão na frente ou naquele grupo, então você tem que aprender a trabalhar nos bastidores e com aquela pessoa. E, obviamente, tentar estar sempre alinhado com o seu CEO, com o seu chief staff dele. Mas tem certas coisas que às vezes você tem que trabalhar um pouquinho antes de levar para ele, para já levar algo mais redondo, mais definido e mais claro. Então, eu acho que essa parte de saber ler o ambiente, saber ler as pessoas é fundamental para o nosso dia a dia. Muito bom. E sobre essa amálgama, Chief of Staff, CEO e essa decisão diária do que passa, o que não passa, do que filtra, do que blinda, de forma sucinta, eu pergunto para vocês dois, o que vocês acham que tem que tem de segredo por trás? Como fazer bem feito isso? É bacana, assim, a minha experiência como Chief of Staff de uma startup, né, assim, nós éramos pequenos, era uma empresa de 25, 30 pessoas. Uma coisa que o CEO fazia questão era que eu estivesse em todas as reuniões da companhia. Então, desde a reunião com o board, desde reunião com as lideranças, todas as principais reuniões da companhia eu estava envolvido. Eu tinha uma noção muito clara da estratégia de curto, médio e longo prazo da empresa. Sabendo da estratégia e pensando da mesma forma como o CEO pensava, era muito fácil eu entender o que era ruído ou não, principalmente quando esse ruído era em torno da minha das minhas competências, que era Venture Capital e Inteligência Artificial. Então, esses dois temas dentro da empresa, o CEO me consultava se era ruído ou não, né? Poxa, esse reporte que o investidor tá nos pedindo, faz sentido? A gente tem que acatar com essa demanda? E eu quem tomava essa decisão para o CEO, por causa que eu estava dentro de uma zona de conhecimento, e foi por isso que ele tinha me contratado para essa cadeira especificamente, para eu completar um gap que ele tinha de conhecimento. Então, tendo um pouco essa confiança da minha zona de conhecimento e uma noção clara da estratégia, super alinhado com o CEO, era muito mais fácil lidar com entender como filtrar esses tipos de ruído. Muito bom. Muito rapidamente, eu senti dois pontos. O primeiro, sobre essa relação de confiança com a pessoa que é o CEO principal, não é uma coisa necessariamente natural, sempre, principalmente quando você chega numa empresa nova, que no meu caso você não conhecia o setor. Então, eu diria de realmente investir tempo, recursos para construir essa relação, que é uma coisa super importante. E uma vez que a relação tá fluida, tá natural, o dia a dia é muito mais simples, muito mais fluido também. Você sabe realmente o que é prioridade, não é? E o jeito da pessoa trabalhar facilita também muito o seu dia a dia. E o segundo ponto seria sempre estar atualizado do que está acontecendo, buscar as informações, saber o que mudou, o que não mudou, como está a situação, para poder justamente escolher qual que é realmente a prioridade do dia ou não é, porque não está maduro o suficiente,
o que mudou também na agenda, não sei, na fala do CEO, para poder trazer o que realmente é relevante naquele momento. Muito bom. Vamos para a carreira e evolução. Vou começar dessa vez com você, Eric. Quais experiências do seu período de Chief of Staff foram, você acredita, mais fundamentais para sua progressão? Eu vou ser até um pouco repetitivo, como vocês falaram, mas eu acho que essa parte de entender e saber a fundo a estratégia, curto, médio e longo prazo, foi fundamental. A gente conhecer a empresa de ponta a ponta, eu sabia como é que o RH funcionava, como é que a operações funcionava, como é que o financeiro funcionava. Eu sabia como a minha regional pensava, o que ela gostava de informação, o que subia, o que acontecia. Então, quando eu fiz a transição para diretor de negócio, eu sabia exatamente o que fazer, como fazer e como encurtar os caminhos. Eu assumi o diretor de negócio do Vida em Grupo, que era o momento de turnaround. Ou a gente fechava o negócio, ou a gente deslanchava. E como eu sabia os caminhos, onde conseguir informação, onde conseguir investimento, onde conseguir aprovação, isso encurtou o meu período muito rápido. Então, a gente conseguiu acelerar muito investimento, muito desenvolvimento, por ter esse conhecimento, ter o relacionamento construído tanto local quanto lá fora. Então, eu consegui acelerar muito isso, né? E no momento de turnaround, eu tenho muitas questões políticas. Você tem que imaginar que a Prudential é uma empresa global, tem toda uma estrutura, né, que é mais pesada do que de uma startup, de um fundo de investimento. Então, ter esse conhecimento e ter esse relacionamento me ajudou muito nesse momento. Foi assim, fundamental. Muito bom. Vou ouvir você agora. O que foi fundamental no seu momento de Chief of Staff para você chegar onde você chegou agora? Bacana. Acho que a exposição que eu tive, né, de estar participando do board dessa companhia, junto com os partners do fundo que era investidor, isso me deu me trouxe uma bagagem muito, muito rica, e principalmente porque eu vim fazer hoje, que era criar o meu próprio fundo. Então, eu estar dentro de uma companhia que era investida e eu ter que atuar e lidar com essa gestão de relacionamento com investidores foi muito importante porque eu vim fazer especificamente hoje. Mas, no geral, acho que uma coisa que me ajudou bastante foi realmente a navegar em áreas diferentes. Assim, eu era uma pessoa de tecnologia, inteligência artificial, e eu nunca tinha feito PR na minha vida, nunca tinha tido relacionamento com esse tipo de atividade, e por ser uma startup, uma pequena empresa, e eu ser o Chief of Staff ali do CEO, eu tinha que fazer de tudo, assim, desde trocar a lâmpada a falar com um jornalista, a preparar o CEO para fazer entrevistas, a ler artigos de inteligência artificial, a criar apresentação para o board. Era muito, muito generalista e, ao mesmo tempo, você tem que navegar bem para você conseguir performar bem num ambiente tão ambíguo e tão generalista. Então, acho que me ajudou a virar quase que um canivete suíço ali. Acho que é uma bagagem que a gente cria muito em consultoria estratégica, né? E eu não tive essa experiência de consultoria estratégica na minha carreira, mas como Chief of Staff, eu acho que realmente foi um MBA na minha carreira. Muito bom. E para vocês dois que estão Chief of Staff, que capacidades vocês estão desenvolvendo hoje para o próximo passo? E se vocês quiserem abrir eventuais próximos passos, acho que também. Acho que essa é uma ótima pergunta e é uma coisa que eu tenho pensado recentemente, porque justamente a gente entendeu lá na AstraZeneca que essa é uma posição que ela traz tanta visibilidade e você tem acesso a tanta informação dentro da companhia que ela deveria ser uma cadeira de desenvolvimento. Ela não deveria ser uma cadeira para alguém ficar muitos e muitos anos ali naquela posição. Deveria ser uma posição também de passagem para que aquela pessoa criasse as capabilities para um próximo passo. Então, olhar para os talentos da companhia e ver quem já estaria no momento de sentar nessa cadeira para fazer um próximo passo. Quase que um preparatório, assim, né?
E eu estava discutindo isso, e eu acho que uma das coisas é que me criou uma dificuldade de entender para onde eu vou, sendo que hoje eu olho tudo. Então, assim, eu tenho uma visão tão ampla agora que o que para mim talvez seriam 2 ou 3 possibilidades, agora viraram 4, 5. E aí, com um pouco de dificuldade de, puxa, hoje eu olho tudo. Será que eu quero ir para aquela área terapêutica específica e me aprofundar, de repente? É interessante aprofundar, mas na minha carreira toda eu fui generalista, então me aprofundar talvez seja algo mais difícil. Mas eu acho que uma das coisas foi entender um pouco mais de outras áreas e também ver que a minha percepção de negócio, a minha leitura de pessoas, a capacidade de resolver problemas, porque eu brinco até que, não sei se eu posso falar aqui, mas Posto Ipiranga, gente, sabe aquela propaganda? Passou ali, resolve. Não sei quem vai resolver. Joga para o Chief of Staff, que ele provavelmente, ele talvez não Balcão de saiba. informação. Balcão de informação, é um concierge. Não sei como resolver isso. Talvez o Chief of Staff também não saiba, mas ele vai saber como buscar quem vai resolver isso para você. Então, eu acho que essa capacidade de resolver qualquer tipo de problema, de conseguir fazer a leitura e estratificar. Eu acho que a gente teve uma sessão. Eu, particularmente, sou fã da CSA, porque me abriu um leque. Eu queria muito ter conhecido vocês lá quando eu comecei, que teve tudo meio do zero, mas hoje a gente consegue ter uma perspectiva mais ampla, e em uma das sessões a gente estava falando justamente sobre isso, como a gente consegue hoje olhar para um problema extremamente complexo e dividir ele em partes e ir solucionando e dando função para cada uma das equipes e empoderando essas equipes para que elas consigam avançar naquilo, escalar e fazer acontecer. Então, eu acho que tem essa questão, a gente poder sentar em qualquer cadeira que tenha um problema para resolver, eu acho que a gente tem capacidade. Acho que seria essa o meu grande aprendizado dentro dessa cadeira. Estou sofrendo com isso também. Por isso que eu estou há 6 anos e diz que eu não sei para onde vou depois. Difícil essa escolha entre o geral e depois o específico. Estou sofrendo. E você? O que você está se preparando? Em que você está focando para um próximo passo? E se você quiser abrir, o que você vislumbra de próximo passo? Sim, então estou na posição há um ano, aí vejo ainda valor de continuar mais tempo, mas estou uma vantagem dessa posição que realmente, já comentei, você enxerga muita coisa da empresa, quase tudo, tudo o que está acontecendo. Então, se você é curioso, você vai acabar olhando e vendo as coisas que você tem mais interesse. Por exemplo, para mim, talvez seja um caminho mais natural depois para o Chief of Staff, mas tudo em volta da estratégia, dessas temáticas aqui, gosto bastante, talvez porque também, uma vez que você transiciona para estratégia, você ainda continua enxergando e trabalhando com muitas áreas diversas da empresa, então é um caminho que estou tentando desenvolver habilidade, capacidade nesse ramo de conhecimento realmente técnico do produto, dos nossos clientes e tudo mais. Eu diria também que para o próximo passo, vai depender do momento da empresa, das oportunidades que vão aparecer naquele momento. Talvez uma coisa hoje vai sumir amanhã, mas vai chegar uma coisa ainda mais bacana depois. Então, na hora de transicionar, eu acho que tem que ser bem aberto também, olhar realmente o que tá disponível, o que faz sentido para você. Por exemplo, na minha antiga empresa, transicionei de Chief of Staff para responsável de inovação e de desenvolvimento de serviços, de novos negócios. Gostei bastante, mas essa cadeira apareceu quando a gente conseguiu a reestruturação, ficou melhor, então uma vaga que não existia quando eu entrei, mas na hora que eu quis transicionar, estava aqui aberta, então eu fui. Mas não uma coisa planejada, só que eu fiquei muito encantado com essa vaga, eu fui. Então, até o último minuto, eu acho que podia aparecer um caminho muito relevante para o seu pessoal de Chief of Staff, ainda não presa, porque uma vez que também a empresa investiu em você, que você treinou, você teve acesso a bastante informações, você conhece as pessoas, o funcionamento, tudo mais, faz muito sentido ficar mais tempo na empresa depois. Totalmente. Muito investimento nesse papel. Carol,
Será que a gente vai para os últimos final remarks para depois abrir melhor? Tá bom. Até porque a gente cobriu várias coisas das perguntas aqui seguintes. Então, para a gente ter a oportunidade de também receber a interação da audiência, eu queria pedir para vocês uma recomendação para quem quer se tornar um Chief of Staff. O que precisa. Acho que a gente já deu várias dicas, mas o que vocês acham que é chave para performar numa cadeira como essa ou para construir o caminho para chegar nessa cadeira? 2 minutinhos cada um. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu acho que tem bastante coisa para se falar sobre isso, mas eu acho que algumas coisas que a gente comentou, como construir relacionamento com o CEO, eu acho que essa interação com ele, você só de olhar e entender o que se ele está gostando, se não está o que ele quer, ajuda muito no desenvolvimento nessa relação. A parte de relacionamento na empresa, saber como transitar em todos os níveis, tanto verticalmente como horizontalmente. Acho que isso ajuda muito. Começar a entender e ler as pessoas e o ambiente. Eu acho que também acelera bastante coisa e te ajuda no dia a dia. O começo é difícil para quem não está na empresa ou quem já não entende a cultura e a estrutura da empresa. Quanto mais rápido você aprender a transitar e conhecer as pessoas e criar relacionamento e vínculos de confiança, eu acho que isso ajuda muito você no dia a dia a acelerar o que você tem que fazer, tá? Alcançar os objetivos. A definição que vocês trouxeram de staff, de aumentar a eficiência do senhor, eu acho ela perfeita. Eu sempre sofri muito quando o pessoal perguntava: o que você faz? Isso para mim sempre foi difícil, né? E House of Cards aparece sempre. Mas essa definição que vocês trouxeram, eu acho que sim, resume é isso. A gente aumenta literalmente a eficiência do CEO no dia a dia e, obviamente, claro, também da empresa. Acho que eu vou tentar ser complementar aqui, porque acho que o Eric já trouxe bastante coisa que faz muito sentido para a nossa cadeira. Eu acho que eu investiria mais em soft skills. Acho que a parte técnica dentro do Chief of Staff é muito fácil de você adquirir. O difícil é essa questão da leitura das pessoas, da negociação que você tem que fazer com diferentes grupos, a influência essa liderança que você acaba tendo que fazer por influência sem ter autoridade específica. Eu acho que hoje está muito em voga, como a Carol mesmo comentou, essa cadeira. Eu tenho recebido vários approaches, o fato de ter Chief of Staff ali já gera bastante buzz e muitas vagas sendo abertas, então acho que é uma grande oportunidade. Como eu já comentei aqui, a própria CSA tem os cursos ali, tem várias coisas interessantes, eu acho que e ajudam nesse networking. Hoje mesmo vai ter uma sessão com o Jeremy, que é o Chief of Staff da Heineken Global, então, bem interessante. Então, você acaba tendo contatos interessantes e trocas muito boas. Então, eu acho que seria isso, investir mais no soft skill, em entender mesmo como funciona a dinâmica da empresa e como as estratégias são definidas. Eu acho que aí é que estaria o grande X da questão. Eu concordo, obviamente, com o que foi falado. Eu diria também que o importante logo no início é realmente entender o funcionamento da empresa, como as decisões são tomadas, quem toma a decisão, qual que é o fluxo, formal, informal, a discussão na Copa. Então, essas coisas, logo no início, vale investir para realmente entender. E também, logo no início, começar a mapear um pouco a sua rede de pessoas na empresa, pessoas que você vai ter mais facilidade de acionar também, de poder perguntar, de ter um acesso. Isso é super importante porque acaba definindo e construindo os próximos meses, o próximo tempo como Chief of Staff. E essa questão de soft skill eu acho também super importante, super relevante de trabalhar, porque no final você trabalha com o principal, com o CEO, mas você não é o CEO, então você não pode ter a mesma postura na frente das pessoas. Então você tem que achar seu jeito de lidar com a influência, de conseguir as coisas sem ter o poder de um CEO. Então não é sempre fácil, então você
tem que saber isso, então vale realmente a pena trabalhar esses soft skills e esse entendimento geral do funcionamento da organização. Estou curioso, vou te colocar num hot seat, porque eu sei que eu já tive dificuldade em algum momento da minha jornada. Você já se confundiu com o CEO em alguma situação? Não, eu diria que não. Principalmente agora, eu já fui chief of staff, então já sabia desse perigo um pouco de às vezes chegar. Então, tomo cuidado também para não fazer na minha postura. Talvez no primeiro momento, na primeira empresa, algumas situações, porque a empresa passava por um momento muito complicado de reestruturação, coisas tinham que andar, etc. Então, às vezes, verdade, com um pouco de argumento de autoridade e ajudar a desbloquear as situações, mas eu tento tomar cuidado justamente para... É importante também para as pessoas depois terem mais facilidade de chegar até você, porque você não é CEO, então tem uma relação diferente com as pessoas também, então é legal, tipo, manter essa diferença também com o CEO. O bad copy, good copy. Ele é o mal e a gente está aqui para ajudar. Excelente resposta. Eu vou tentar ilustrar um pouco aqui meu comentário, que ele pode parecer um pouco utópico o que eu vou falar. Parecia utópico para mim 2 anos atrás, hoje não é mais. A gente está vivendo uma era de inteligência artificial no mundo, e hoje qualquer startup que está surgindo no mundo é uma startup que está utilizando provavelmente alguma tecnologia de inteligência artificial. Então isso está acontecendo no mundo, e a tecnologia em si é uma tecnologia que ela automatiza boa parte de labor, né? Então, hoje os times de startups eles estão mega enxutos, né? Uma startup que faz uma rodada Series A, em média, no mundo, tinha 24 pessoas em 2023. Em 2024, esse número caiu para 8 pessoas. Então, os números estão muito enxutos. E isso se torna uma grande oportunidade para founders contratar chief of staffs para entrar nessas startups muito cedo, para eles conseguirem, de uma certa forma, ter navegar dentro dessa instituição e conseguir linkar várias áreas da empresa. No entanto, áreas como, por exemplo, tecnologia, marketing e sales estão sendo substituídas por sistemas agênticos, né? Então, uma demanda que começa a aparecer é Chief of Staffs conseguir lidar não só com pessoas, mas também com sistemas de inteligência artificial. Isso parece um pouco utópico, está um pouco distante, mas não, isso já está acontecendo. Então, além dos soft skills, eu acho que ter um conhecimento do que está acontecendo no mundo com inteligência artificial pode ser uma grande entrada via startups como Chief of Staff de CEOs. A gente não combinou, tá? Muito obrigado Eu por nem esse vou te contar comentário. quem são os meus melhores amigos, né? Porque para fazer ata de reunião, para tudo que a gente tinha antes. Devia ter colocado um QR Code aqui, Carol. Depois quem quiser, é só me adicionar no LinkedIn. Como eu trabalho no Google, eu posso ajudar muito com essas coisas. Momento jabá. Essa história de agentes, fiquem à vontade, eu estarei no cafezinho ali, dando vouchers para quem tiver interesse. Adorei o que você falou, porque eu queria muito comentar isso agora no final. A gente falou basicamente 99% de soft skills, influência, confiança, leitura, antecipação, leitura de contexto, leitura de mesa, leitura de pessoas, engajamento. A gente só falou disso. E naturalmente tem gestão de projeto, tem conhecimento de finanças, tem uma série de outras coisas que são imprescindíveis para uma posição como essa. Eu imagino que a audiência toda imagine ou já conheça. Mas isso que você falou, eu não estava pensando em falar, mas eu acho que vai mudar tudo. Essa onda que nem começou nas grandes empresas, né? Você vive num mundo tá muito na Fronteira da fronteira. tecnologia. Mas eu tenho 25 mil clientes e
da minha estatística, essa história de desconstruir, derrubar paredes de todos os departamentos e começar a ter agentes autônomos passeando e todas as pessoas terem empoderamento para acessar informações, criarem as suas próprias soluções, é uma disrupção tão profunda, é um assunto, e estou feliz que essa conversa está sendo nessa empresa aqui, onde a gente está. As consultorias têm um papel enorme agora. Inclusive, grande parte da minha agenda é sentar com as consultorias para discutir esse assunto de change management de uma perspectiva não só de tecnologia, como de chief of staff, de coordenação, de leitura. Então, concordo com você, esse é um assunto enorme. Recomendo muito estudar sobre isso. Vale outro painel, com certeza. Só fazer um comentário, assim, só para vocês entenderem que isso não é um assunto utópico, né? Tem uma empresa chamada Cursor, né? A Cursor é quem trouxe muito o conceito de vibe coding, né? Usar ferramentas para auxiliar em códigos, né? A Cursor, ela foi de 0 a 100 milhões de dólares de ARR apenas com 15 pessoas em 20 meses, batendo um valuation de 10 bilhões de dólares. Imagina o potencial de um Chief of Staff, um time de 20 pessoas, onde a comunicação é muito importante, tomadas de decisões são super rápidas. Eu acho que muda muito agora e trazer um pouco essa hard skills também, cara. Como lidar com sistemas agênticos, como que agora você vai gerir humano e sistemas e orquestrar tudo isso. Para mim ainda eu já estou vendo isso na prática, mas as coisas estão acontecendo muito rápido e eu não sei o que vai ser tipo daqui a 1 ano, 2 anos. Acho que é muito tempo para afirmar o que vai acontecer, mas já está acontecendo. Carol, o próximo painel? Fechado. Vamos para perguntas da audiência? Já tem uma pessoa com a mão levantada. Mais uma, mais uma, mais uma. A gente precisa encerrar às 6 da tarde. Então, só. Você não vi, o pessoal levantou muito rápido. Foi lá atrás, foi a primeira pessoa que levantou. A segunda foi aqui. A terceira foi aqui. Miguel, você foi a quarta, tá? Então. Obrigado, foi super interessante a visão diferente de cada um, mas bem concisa e igual de todo mundo. Eu tenho uma pergunta que junta umas 2, 3 tópicos que vocês falaram, né? Então, assim, vocês acham que os skill sets e as competências do CEO do Chief of Staff são complementares, são similares? Porque, e agora juntando carreira, vocês acham que existe um caminho natural do Chief of Staff virar CEO, ou ele tem que ir para outra área para depois, talvez no futuro, ou não, porque são sabe, competências diferentes, ou não? Isso que eu queria entender, esse relacionamento, né? Como você se chama? Daniel, desculpa. Daniel. Você é Chief of Staff? Não. Olha, eu acho que te prepara, assim, um pouco para assumir posições de executivas mesmo. Lá dentro da AstraZeneca, por exemplo, é natural um Chief of Staff da Global virar presidente em algum país, às vezes um país menor, porque é natural essa dinâmica em global também. Você começa com um país menor e vai crescendo. Então, isso acontece bastante, então existe uma certa relação, porque é uma pessoa que tem essa visão executiva, estratégica de negócio. Sobre a complementariedade, eu acho interessante. Não digo que seria algo mandatório, que um tenha características muito diferentes do outro, mas, por exemplo, a minha experiência com o CEO anterior, ele era um visionário caótico. Completamente, ele tinha uma ideia aqui, outra ali, as coisas muito difíceis de concatenar. A minha organização, né, até pela minha posição, ajudava ele a não perder as ideias todas que aconteceram, e então a gente se complementava nisso. Em compensação, agora eu estou com uma pessoa que é super organizada, então eu talvez não tenha essa demanda com ele de ajudar na organização, mas eu tenho outro tipo de demanda que está chegando agora, precisa fazer a leitura rápida das pessoas, eu já tenho um pouco dessa visão, ajudá-lo nisso. Então, eu acho que não é mandatório, mas ajuda quando é algo que precisa ser calibrado. Última resposta. Alguém mais quer pular nessa? Posso
Posso comentar? Eu acho que vai depender do projeto, da empresa. No meu caso, especificamente, eu entrei para completar alguns gaps que o CEO tinha. Então, foi exatamente isso. Assim, o cara precisava de alguém de VC, AI, e o CEO não tinha esse background. E quando a gente fala de startup, que é bem diferente de corporações, depende muito também, eu acredito, do nível de maturidade da startup. Tem um artigo muito legal da Bain Capital, que eles elencam lá, definem mais ou menos 4 arquetipos de Chief of Staff com base no nível de maturidade da startup. Quanto mais early stage a startup, mais generalista é o Chief of Staff e mais em growth, né, mais late stage a startup, mais o Chief of Staff tende a ser provisoriamente um C-level e posteriormente podendo até ser o C-level. Mas é muito legal esse artigo e eu super recomendo darem uma lida. Eu achei que a gente ia ouvir um grande depende também, uníssono aqui. Depende também. A minha visão depende completamente da indústria, maturidade, enfim. Depois a gente pode continuar no cafezinho mais, por favor. Quem aqui conhece Napoleão Bonaparte? E pessoalmente não, mas li muito sobre ele. E quem já ouviu falar de Louis-Alexandre Berthier? Berthier, ele era o major-general do Napoleão. Mas major-general não no sentido que nós pensamos em general, tá? Ele era major do État-major-general, ele era o Chief of Staff do Napoleão. Campanhas, mapas, ordens, né? Como é que vocês lidam com essa questão de ego, né? De vocês estarem executando as coisas, né? E fazendo as coisas acontecerem. Na verdade, quem é todo visto, quem aparece no valor econômico, quem aparece ali é o CEO, né? Então, essa é a minha pergunta. E outro pedaço da minha pergunta eu entendo, e tem até alguns colegas meus de ITA que estão aqui, que a gente fez serviço militar e tudo, eu entendo o Chief of Staff funcionando numa estrutura de comando e controle, é muito fácil. Agora, funcionando numa estrutura de estratégia, influência, alinhamento executivo, eu acho que é bem mais complicado, né? Então, o primeiro pedaço é essa questão de ego, e o segundo é como fazer numa empresa civil, né? E que vai ser daqui a pouco não uma empresa civil, vai ser uma empresa civil mecânica, né? Funcionar. Quem quer pegar a parte do Igor? Quer? Vai lá. Você tá sem? Obrigado. Então, para essa questão de ego, um ponto importante no início tipo, é baixar o seu. Você tem que aceitar que não é você que vai estar na luz sempre, que é você que vai aparecer na foto do valor econômico. Isso faz parte do trabalho também. Então, você, não necessariamente o CEO, mas nas reuniões tem outros CEOs, então, ego bem forte. Então, tem que saber achar seu jeito e relata com o que o Eric falou, de saber ler um pouco o ambiente, a leitura e as pessoas. Saber quando é um pouco o momento de ir atrás, deixar a pessoa na luz e depois entrar de novo. No final, você tem que fazer as coisas acontecerem, né? É andar. Então, se às vezes tem que ir um pouco atrás, faz parte do trabalho. E acho que tem que ser uma coisa clara também quando você entrar no cargo, de saber essa diferença justamente que você não é o CEO, você ainda não é o CEO, então tem que saber realmente a sua postura frente às outras pessoas. E eu acho que ajuda também essa questão que a gente comentou sobre a confiança e a relação que você acaba tendo com o CEO. Acaba que a vitória dele é um pouco sua, e você se reconhece numa foto dele na revista, num reconhecimento de um prêmio. Então, de alguma forma, você consegue também ver o seu trabalho refletido ali, porque o sucesso dele quer dizer que seu trabalho está sendo bem feito. Quer dizer que ele está conseguindo chegar onde precisa porque você está ali por trás. E então por isso que é importante uma relação quase simbiótica, né? Porque você tem que estar muito integrado com aquela pessoa para realmente você conseguir sentir essa felicidade por ele. Entendeu? Não só executando o seu trabalho no dia a dia. Então, acho que isso ajuda um pouco nesse ponto também.
Não que a gente não goste de holofote, aí a gente dá um outro jeito de aparecer, entendeu? Vem aqui. Fazer um comentário. No mundo de startup, eu vejo até um pouco diferente, assim, pode ser uma forma até de te inspirar a ir para um próximo passo e você fundar, por exemplo, sua própria startup, né? Tem um conceito que a gente usa no mundo de venture capital que são as máfias tech, né? Que normalmente são profissionais que trabalharam numa startup do lado de um founder. Então, ele trabalhou do lado do founder, ele construiu toda a jornada junto com o founder. Então, ele aprendeu, ele viu que é possível, e a chance dele criar uma startup e ter sucesso é muito maior do que alguém que não passou por essa jornada. Então, investidores olham muito esse tipo de profissional que passou por uma startup e está construindo o negócio dele agora, né? E acho que o Chief of Staff é uma das melhores carreiras, posições para se ocupar antes de dar um pulo para o empreendedorismo. Até complementando o que você falou um pouquinho no começo. Vem. É um MBA de um ano. Você tem um ano de um MBA grátis, com acesso a altos executivos, tanto o CEO como executivos lá de fora, para você aprender e absorver o máximo possível. E dali você vai ter também uma possível transição, caso você queira, para outra posição dentro da empresa. Ninguém pegou a segunda parte da pergunta, né? Você quer repetir? Eu não anotei, desculpa. Eu não sei se os colegas vão concordar comigo. Sim, acho que intuitivamente faz absoluto sentido o que você está falando. O Chief of Staff é mais uma posição lá no alto, né? Está associado ao principal. Enfim, faz sentido. Ao mesmo tempo, numa estrutura caótica, depois vai ter que apagar o que você falou do seu ex-chefe lá, porque está gravando, hein? Numa estrutura com menos organização, esse papel eu acho que só se torna mais importante. Eu já tive. A gente tem uma organização grande, eu também sou América Latina, tenho muitas realidades diferentes, muitos times distintos de engenharia, vendas, e enfim. Eu tenho organizações, e que eu também interajo bastante com o mercado e conheço outras estruturas, onde eu vejo esse papel de orquestração independente de hierarquias, com modelos, inclusive, bem alternativos, holacracia e outros modelos, em que o Chief of Staff vem para adicionar muito, para justamente colocar, independente da hierarquia, dessa estrutura de comando, organização, foco, colocar todo mundo na prioridade correta. E se nesse grupo de trabalho tem uma VP, um analista, pouco importa. O que importa é a coordenação. Eu não sei se eu estou respondendo, mas para mim, quanto mais caótico, mais difícil mesmo, menos madura a organização, mais rápido você vai ver valor desse tipo de posição. Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Eu tô só pensando aqui porque às vezes a gente fala muito da gente agindo. Na verdade, a partir de um certo momento vira mão dupla. Os próprios executivos buscam a gente para, às vezes, tentar entender o que está acontecendo e priorizar alguma coisa. Então, a gente pode talvez não ter o poder de fato de um CEO, mas através da nossa influência, até porque a gente é um representante do CEO em vários momentos, a gente também acaba tendo essa função de ajudar, mas também as pessoas procuram a gente para poder fazer certas coisas. Então, eu acho que também cria um equilíbrio, um certo nível de, vamos falar, poder político, operacional ali dentro. Carol, você vai me matar, né, com o tempo. Vamos pegar a última aqui? Porque no final, a gente tem um momentinho do café,
que é um networking, a gente pode continuar aqui. É isso, senão, pelo visto, eu nunca mais sou convidada. Quem que estava aqui o próximo? Já está. Bom, privilégio aí da pergunta. Parabéns aí pelo painel. Eu fico sempre feliz de sair dessas reuniões sabendo mais do que quando eu entrei. Então, agradeço muito aí vocês. Eu tenho uma pergunta bem rápida. Seguinte, qual o percentual de adoção, se essa é a pergunta, dessa posição nos grandes grupos nacionais? E 2, conheci um headhunter lá no passado que fez uma pergunta que guardo na cabeça sempre. Você quer uma carreira ou você quer um projeto? Aí eu pergunto para vocês, se não for uma carreira, qual o projeto dentro das empresas que vocês estão? E se não for um projeto, qual é a carreira que vocês estão pensando? Obrigado. Salve de palmas para essa pergunta. Sensacional. Você quer responder estatísticas? Tá bom. Quem quer pular na carreira? Posso começar. Eu vou falar um pouquinho também da minha empresa. Na minha empresa, para certos cargos executivos, você tem que ter experiência de negócio. Então, eu fiquei como Chief of Staff durante um tempo, me ajudou muito. Ter esse contato com o Davi, que era nosso CEO, mas também com os executivos lá de fora, me preparou, me credenciou, mas também gerou um relacionamento que, quando surgiu a oportunidade, ela me foi oferecida. E pensando em carreira dentro da empresa, eu teria que ter experiência de negócio para dar um próximo passo no futuro com o CEO ou outro se leva em qualquer empresa do grupo. Então, para mim, me preparou para isso e eu acho também que me ajudou a estar no lugar certo quando a oportunidade surgiu, porque o meu nome estava lá, as pessoas me conheciam, sabiam como eu funcionava. Então, eu acho que isso me ajudou muito em termos de carreira. Para mim é mais um projeto. Eu acho que foi importante para mim participar, ser Chief of Staff. Pretendo ser mais um tempinho ainda, mas eu acho que criou as bases para eu ir alçar outros lugares. Então, eu tenho muito interesse de ir para as áreas de negócio, já estive. Gostaria de voltar com essa outra perspectiva que eu consegui abrir agora como Chief of Staff e posições de executivas mesmo, como CEO e tal. Então, eu acho que foi importante, foi para o meu desenvolvimento e para me preparar justamente para outras posições que eu gostaria. A cadeira de Chief of Staff até tem oportunidades na internacional, na global, em outras estruturas, mas eu acredito que meu próximo passo provavelmente não vai ser como Chief of Staff, vai ser em alguma diretoria mesmo. Só complementar, porque o meu foi esse caminho, mas lá fora, onde essa estrutura é mais madura, coisa e tal, é visto como carreira, e tem pessoas lá com mais de 10 anos tocando isso, e um papel até mais pesado, tá? Porque a gente tem uma questão mais institucional, com os órgãos reguladores, mais política, então realmente tem que ter uma pessoa mais parruda nesse sentido também, tá? Então acho que tem os dois caminhos. A história já fala por você, por favor. Mas um comentário bem rápido, né? Assim, hoje eu não sou Chief of Staff mais, a minha posição como Chief of Staff foi um projeto, tinha começo, meio e fim, mas hoje um trabalho que eu faço como sócio de um fundo de startups de IA é ajudar os founders a pensar se faz sentido ou não contratar determinadas pessoas. Um fenômeno que está acontecendo, né, no mundo de startups é que as startups, então, elas estão ficando mais enxutas, porque tem muita ferramenta de AI, etc. Então, os times estão super enxutos e mais seniores. Então, hoje, um founder, normalmente ele ia contratar um Chief of Staff quando a empresa já estava num Series A, que ela tinha já ali umas 50 pessoas no time. Hoje, uma startup Series A, ela tem 10, 12 pessoas no time. Então, a contratação de um Chief of Staff para uma startup hoje, existe uma grande oportunidade desse profissional entrar já como um plano para se tornar acionista da empresa, como um founding team, entrar com stock option relevante na empresa
e continuar na empresa quase que por toda a vida dela. Então, acho que é quase como no mundo de tecnologia, existe um caminho que quase que para você empreender junto com o founder e CEO ali daquela companhia e ficar naquele projeto por 10 anos, porque você vai ser um acionista relevante daquele projeto. Pacheco, acho que só fazer um último comentário bem rápido. Eu acho que apesar de o próximo passo não ter o nome Chief of Staff, acho que uma vez Chief of Staff, acho que você tem muita dificuldade depois de sair desse papel de se preocupar com tudo, de querer saber tudo, de olhar as dinâmicas, querer entender a estratégia. Então, eu acho que é um bichinho que pica a gente e que depois a gente fica contaminado por essa visão de negócio. Eu acho que, mesmo mudando de posição, é difícil sair disso. Faz sentido, Eric? É verdade? Dá saudade. Para ir para a segunda parte ou para a primeira parte da pergunta, Carol? Gente, enfim, eu estou muito feliz, né? Vou tentar responder, mas é um ponto que a gente até quer trabalhar aqui no Brasil. Então, a gente não tem essas estatísticas, tá? Só para contar um pouquinho de mim, então eu comecei um pouco, né, sozinha. Então, comecei a fazer essa rede de Chief of Staff. Eu falei, gente, não é possível que eu sou a única. Então, é uma felicidade, uma satisfação escutar, né, de pessoas que estão nessa posição também. Eu fiz isso pelos últimos 2 a 3 anos, né? Eu fiz as formações da CSA em Oxford e Harvard. Então, eles, né, promovem isso, né, pensando numa carreira. Então, o Chief of Staff, sim, pode ser visto, né, como colocou bem o Eric, como uma carreira. Conheci vários que são Chief of Staffs 10, 15 anos. Tem Chief of Staff até de reitor de universidade. Então, tem muita possibilidade mesmo, e isso é visto com muito prestígio, assim, com muita confiança lá fora. Claro que também tem, né, aquela questão, às vezes você tem que ser um bom Chief of Staff, né, porque senão também não, né, não vai dar certo. Então, só para responder a tua pergunta, hoje, dia 3 de novembro, saiu a capa da Financial Times, uma reportagem que chamava, né, We Are the Invisible Ones. Então, né, nós somos os invisíveis. Vários Chief of Staffs de peso sendo entrevistados, né, muita repercussão. A gente que está no mundo de Chief of Staff já picou, então meu feed era só isso, né? Então, 65% dos CEOs na Fortune 500 hoje têm um Chief of Staff, né? Pesquisas dizem que 2/3 dos Chief of Staff são promovidos internamente. Então, tivemos vários exemplos aqui, mas para dizer que essa posição, às vezes, nasce de dentro mesmo. Então, cuidado com vagas que estão te prometendo alguma coisa meio, sabe, esquisita e por aí. É muito mais difícil, como o Uras colocou, você ter esse conhecimento interno para poder crescer, mas é um caminho muito mais proveitoso para você. Outra estatística, de 2 a 3 anos em média no cargo. Então, isso eu estou falando estatísticas todas globais, tá? E aí eu não sei se tem alguém da BEM aqui, mas enfim, fica um super convite. Eu estou muito afim de fazer um raio-x, né? Fazer uma pesquisa Brasil, América Latina, para a gente ter números, né, dos nossos Chief of Staffs aqui. Então, né, trazer tanto a perspectiva qualitativa quanto a quant. Falei demais, mas eu estou muito agradecida pela INSEAD, pelos nossos painelistas fantásticos, moderador, não preciso falar, sou fã. E vou passar a palavra para a Patrícia encerrar, ou se o Uras também quiser falar alguma coisa, vou entregar um PIN da associação para o Uras. O Trent, que apareceu no vídeo, me pediu para agradecer, e é isso. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui para mais esse evento, né, do Career Services do INSEAD, da IAB. Carol foi uma parceira aqui na organização, a gente já queria fazer esse evento há bastante tempo, mas tem fila para os nossos eventos. E aproveitando para agradecer a todos vocês, alguns eu conheço, outros não. Sei que tem um monte de Chief of Staff aqui também. Muito bacana vocês pararem um pouco para continuar no café. E aproveitando para fazer um pouco de propaganda dos nossos próximos eventos para o ano que vem. Então, o próximo evento vai ser um painel
com diretores de Talent Acquisition, e a gente vai tentar fazer um painel bem diverso, trazendo gente de startup, gente de consultoria, de banco, de empresas, e a Érica Dias, que é diretora de Talent Acquisition aqui da BEM, está organizando comigo. Ela não pôde estar aqui com a gente, eu não sei se tem alguém da BEM aqui hoje, ou agora, ou estão lá fora, mas eles cederam espaço, a Érica cedeu espaço para a gente, então sempre a gente agradecendo os nossos parceiros. Gente, muito obrigada, contamos com vocês nos próximos eventos. Obrigada. Obrigado, painelistas maravilhosos. Vamos para o cafezinho e a gente continua o papo.